No início do século XX, tinha muito, por exemplo, um membro da família morria. Sei lá, a filha de um casal morria. Eles iam, levavam o corpo dela a um fotógrafo, né? Eles arrumavam ela ali na hora, como se parecesse que ela estivesse viva mesmo. Os pais ficavam do lado, eles tiravam uma foto, mesmo com a menina morta, né? E para guardar de recordação, ó, tinha demais, né? Um negócio bizarro e tal hoje em dia. E Post-Mortem, esse filme de terror, trabalha bem essa questão e eleva, né, falando assim, ó, mexer com os mortos é complicado, vai dar ruim. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje para a gente falar desse terror da Hungria, sim, um filme húngaro de 2020 chamado Post-Mortem. Esse filme ele fez um sucessinho aí em alguns festivais e tal, conseguiu impressionar, principalmente o pessoal que gosta de terror sobrenatural, com espíritos, fantasmas. Então fica aí que pode ser para vocês. Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá para mais novidades sobre cinema, séries de TV, sobre o canal também. Seja membro do Refúgio Cult, claro, você possa, você queira, e deixe seu like, que ajuda muito na divulgação do canal também. Post-Mortem se passa em 1918. Tava quase acabando a Primeira Guerra Mundial. E aí você imagina o tanto de gente que tava morrendo, tanto de soldado. E o filme ele mostra ali nos seus primeiros 2, 3 minutos um pouco da guerra, aquelas pilhas de cadáveres, né? O pessoal lá nas trincheiras tentando sobreviver e tal. Um desses sobreviventes, né? Um cara que morreu, não morreu, né, conseguiu sobreviver à guerra, que é o Tomás. Passa um tempo, passa 6 meses, o Tomás ele tá trabalhando com um senhorzinho, com esse ofício de fotógrafo, né, o pessoal traz os cadáveres e tal, ele faz a foto com a família. Até que um dia, uma menininha de 10 anos chega ali pro Tomás, fala assim, ó, você não quer ir lá na minha vila para tirar umas fotos, né? A gente tá perdendo muita gente, morreu uma galera, tá rolando também o negócio da gripe espanhola, né? E ele fica intrigado com aquela menina, parece que os dois têm uma ligação e não sei o quê. E isso faz com que o Tomás vá até a aldeia da menina. Chegando lá, você já vê que o clima é denso, né? Que o pessoal parece que tá em luto, o pessoal tá cabisbaixo, tá triste. E isso tudo, né, em termos de produção, casa muito bem no filme, que a fotografia, ela é quase sem vida, tá? Mas pera lá, porque conforme o Tomás, ele vai, né, tirando foto, o pessoal levando os cadáveres e tal, e ele fazendo a maior naturalidade, ó, chega mais, galera, vamos tirar essas fotonas, vai ficar top, só que começa a acontecer eventos sobrenaturais. Parece que o negócio tá ficando perigoso, parece que tá ficando mais sinistro. E aí o Tomás, juntamente com a Ana, porque essa menininha ela também tem um papel fundamental nessa trama, é uma dupla improvável, mas tem uma química muito legal ali e tal, e eles têm que desvendar, né, o que está acontecendo. Então eles se transformam quase que em caça-fantasmas do início do século XX. Volt valami süvítő hang, és a feje így. Gosto demais da atmosfera desse filme, né? Como eu falei, a imagem, a cinematografia, ela é cinza, ela é quase sem vida. E esse filme ele tem um belíssimo trabalho de reconstrução de época, de design de produção. A vila, ela é uma vila de 1918. Tá, todos os cuidados, os detalhes, o figurino, né? Então, a gente se sente há 100 anos atrás. O diretor desse filme é o cineasta húngaro Peter Bergandi, que brilha na direção. Eu acho que um dos maiores destaques, além da produção, além da cinematografia e figurina, etc., é a direção. Por que que a gente não tem um filme que ele, digamos, revoluciona a maneira de trazer
fantasmas, até porque a gente já viu 1 milhão de obras desse tipo, mas a forma como as cenas em que tem ali as assombrações, em que a questão sobrenatural ela tá fervendo, o cara ele consegue contar aquilo muito bem, ele consegue filmar aquilo muito bem, seja pelos ângulos que ele pega os personagens, pela intensidade ali na movimentação da câmera, como ela vai se aproximando, como ela vai se afastando. Agora, pra mim, a narrativa ela tem uns probleminhas, assim, ela tem, claro, elementos intrigantes e tal, mas eu acho que o desenvolvimento dela a partir daquele conceito, a partir das assombrações e dos eventos que estão acontecendo, você espera que exista um certo aprofundamento, né, alguma ligação aqui. Claro que a gente não precisa de tudo mastigado, não é disso que a gente está falando, mas às vezes parece confuso e às vezes parece simplório demais. Para você ter uma noção, os dois personagens que importam e somente eles importam é o Tomás e a Ana, interpretados pelo Victor Klein e pela Fruzina Reis. O filme ele só se importa em desenvolver aqueles personagens, em trabalhar ali quando eles estão juntos, a relação deles, como eles se importam, né, um com o outro. Agora, os outros personagens ali ao redor, eu senti que não tinham identidade, não tinha importância, tem até uma fala ou outra ali, ou outros personagens, mas algum tempo poderia ter sido utilizado para aproveitar melhor, pelo menos mais ali 2 ou 3 personagens, porque são só os protagonistas mesmo. E rapaz, mais pro final, né, tem um caos, assim, uma questão que eu acho que realmente deve ter sido um desafio para filmar. É um negócio que, né, você fica quase sem fôlego. E é um filme de baixo orçamento. Então eles tiveram limitações e tal, mas eles não deixam essas limitações transparecerem, né, no aspecto como eles queriam passar aquelas cenas, eles conseguem fazer a grande maioria de maneira bem eficaz. Então, Postmortem é um filme que deve agradar a galera que gosta de um bom filme de assombração. Não espere, como eu disse, uma história muito complexa. Eu esperava, particularmente dizendo, né, algumas questões a mais, né, algumas inserções ali de informações, de entrelaçamento e tal. Mas ainda assim foi um filme que eu curti, eu dou uma nota 7.5. Um filme com uma baita ambientação, com cenas muito bem elaboradas e que na maioria do tempo prende bastante atenção. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda muito o Refúgio Cult. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Então vamos lá. Tomás tá na vilinha ali, na aldeinha. Na noite ele vai dormir, já começa a ouvir uns passos, né? Já vai investigar. Quando ele dorme, você já vê que tem uma sombra. Sombras essas que aparecem por todo canto naquela vila. Então tem assombração, tem uns bichos bizarros ali em todo canto. Ele começa a trabalhar, né? O pessoal então vai levando os cadáveres, ele vai tirando a foto, como eu disse, ele vai fazendo isso de maneira bastante natural, né? E aí vai lá, por exemplo, o marido da mulher morreu, aí ele arruma ali o cara, e a mulher do cara tira foto do lado falecido. Ele começa a revelar umas fotos que ele tirou ali, quando ele vai ver, tem ali no fundo, né, um espírito, tem uma sombra. Mas o interessante é que o Tomás, ele é um cara que ele estava na guerra, ele quase morreu, ou melhor dizendo, ele morreu e voltou à vida. Então ele chegou aí pro lado de lá, só que ele voltou. Isso é uma ligação que ele tem com a menininha, a Ana, que quando ela era bebê, ela também morreu e fizeram uma massagem nela ali, ela voltou. Então eles têm essa coisa em comum. Então eles estão muito habituados, você vê que são personagens que eles não têm tanto medo assim, né, desses espíritos, essas coisas, eles sabem lidar melhor.
Végére járunk. Végére járunk. E aí, depois de um certo drama, né? Não sabe se o Tomás vai embora da vila, mas ele acaba voltando. E aí ele e a Ana decidem se unir para tentar entender o que está acontecendo. Que sombras são aquelas? Por que está aterrorizando algumas pessoas? Eles então vão atrás de pessoas que passaram por situações ali, ou um parente morreu, ou então a casa está mexendo, ou então o parente dessa pessoa morreu de uma maneira inexplicável, como por exemplo tem um cara lá com o pescoço todo retorcido. Tem uma cena muito boa que o Tomás e a Ana vão na casa do cara que morreu, que tava com o pescoço retorcido. E aí a menina fica presa no porão, a Ana. E aí tem uma sombra que vai atrás dela, né? O Tomás, ele fica meio paralisado, como se ele fosse o cara de pescoço retorcido. Vira um balaio de gato total. Mas eles escapam de lá, né? Eles vão até o celeiro. E aí, como tem muita gente morrendo, e aí o negócio da gripe e tal, tem um caos, eles estão deixando os cadáveres num celeiro, né? Até pra ver o que vai resolver ali do povo. Você imagina, né? Tipo, uns 15 corpos, o cheiro devia estar maravilhoso, né? Aquela coisa. O Tomás, ele deu uma ideia. Pera aí, eu vou fazer uma parafernália aqui, tanto para tirar foto dos espíritos que devem estar por aqui. Se tem um lugar para ter espírito, é nesse celeiro, né? Quanto para gravar a voz dos espíritos, quem sabe, né? Então, Lucas, 1918, sim, o rapaz é inteligente. Pega ali uma radiola, né? E para conseguir gravar e tal. E os espíritos se manifestam, tá? Arrasta o Tomás para um lado, a Ana por outro. Tem um outro menininho lá do lado de fora que tá sendo arrastado também. E aí, depois disso, o Tomás ele vai ouvir as gravações ali, né? E aí eles começam a investigar e tal. Os mortos, eles estão falando assim, Tomás, nos leve pro túmulo, né? Os bichos estão querendo fazer a passagem, devem estar sofrendo, alguma coisa assim. O pessoal da vila começa a botar a culpa no Tomás, falar assim, ó, esses bichos estão assim por causa desse cara. A coisa piorou depois que ele veio pra cá. Aquela coisa básica, né? Que sempre rola. Tudtam én, hogy nem a miénk. A miénk sose bántanának minket. E aí, meu amigo, passa a virar um caos nessa vila, porque os bichão, as assombrações começam a perder a paciência mesmo, atacar um monte de gente simultaneamente. Aqui a direção é muito legal, muitas vezes, né, tá ali do lado de fora, aí sobe uma pessoa, é jogada, e a outra é arrastada lá atrás. Tem o outro malucão que ele é arrastado a vila inteira até chegar na casa onde a Ana e a tia, que é a adoecida dela, mora lá, e o bicho vai pro teto e ele passa numa espécie de portal. Pra onde que esse homem foi, pelo amor de Deus? E tá cada vez mais frio na vila, né? Então fica um negócio ali que as pessoas nem conseguem se mexer direito, né? Desesperados. Quem sobreviveu aos ataques, porque o povo tá morrendo, tá? Os espíritos tá matando geral. Corre pra igreja, tranca a fia lá, só que Ana e a tia dela não estão lá. E aí o Tomás fala, não, vou atrás da minha parceirona. Anna! Tomás vê tanto Ana quanto a tia dela dominadas ali pelos espíritos, né? A Ana é arrastada até perto da cama onde a tia dela tá sendo dominada. Tomás então tem uma ideia, pede ali para o restante da galera que mora na vila, ó, traz todos os cadáveres que estão lá no celeiro, traz para cá, que a gente vai tentar fazer a passagem. Eu, talvez como leigo, não sei da onde que ele tirou essa ideia, se existe alguma questão, tem que estar então o corpo, será que é porque o espírito fica perto do corpo, mas na verdade os espíritos estavam... Então você vê que existe uma confusão, existe uma questão de ligação, mas enfim, ele teve essa ideia, os corpos são levados, a casa onde eles estão começa a afundar, assim, do nada mesmo no chão. O Tomás tá lá dentro, né? Ele já consegue tirar a Ana, ele tá afundando, junto com a tia da Ana, com os outros cadáveres. Do lado de fora tá rolando um caos, tem fogo pegando, né? Acabará de cego. Começa a entrar água na casa que tá afundando, né? Então o Tomás ele afoga
E aí é como se ele morresse, vai para uma espécie de limbo. Visualmente essa cena aí é muito legal, muito interessante, porque ele vai caminhando por um espaço e os cadáveres estão por todo canto, né? E depois eles passam a seguir o Tomás, né? Como se estivesse indo para uma saída, como se eles estivessem fazendo a passagem. Do lado dos vivos, uma mulher lá, a Marquesa, né? Que é outra que tem zero identidade, mas tudo bem. Ela pula lá na casa, salva o Tomás, né? Se a gente pensa, será que ele vai morrer? Será que ele vai viver? Mas ele acaba sobrevivendo. Ele conseguiu, então, né, passar para o outro lado, fazer a passagem desses espíritos, desses mortos, né? Então, o que tudo indica, né, é a galera que estava morrendo, eles estavam revoltados porque eles não estavam indo para o lado de lá. Não necessariamente. Será que é porque a quantidade de pessoas que estavam morrendo na guerra, então o procedimento aí de ir para o céu e de ir para o além bugou, deu pane? Talvez, né? E aí precisava de alguém com essa relação aí do outro lado da vida, como o Tomás, que ele é uma espécie de, nesse contexto, um escolhido, que ajudou o pessoal, ó, vai embora, vá com Deus. Mas tudo isso, de vez em quando, dá umas confundidas, né? A forma como eles contam talvez não foi a mais eficaz e tal. Mas, enfim, deu certo. No fim, a vila tá livre, tá de boaça. Tomás e Ana vão embora da vila. A Ana vai ficar com Tomás agora porque ela já não tem mais tia, né? Então são os dois caça-fantasmas. E aí eles indo embora e vendo de longe uma outra vila que está sendo atormentada aí pelos espíritos. E muito provavelmente eles vão lá dar o famoso help, né? Chegar lá e tentar mais as aventuras de Tomás e Ana. Esse é Post-Mortem, um filme legal, um filme... vá com a expectativa baixa, que eu acho que a sua experiência ela pode ser melhor. E por ter cenas tão bem construídas, né, e acontecendo naquela época e tal, realmente é um filme legal, um filme bacana. Deixa aqui nos comentários também o que você achou do filme, né? Você tem alguma outra teoria, alguma outra ideia que eu acabei deixando passar? Deixa aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos, estão aparecendo aqui do meu lado. É só clicar, assistir, caso o YouTube não tenha mandado para vocês. Um grande abraço e até mais.